Salve galera, eu sou o professor José Carlos, dos Professores de Elite. E dando sequência aos estudos sobre a sintaxe, vamos agora aprender um pouco sobre os termos integrantes da oração, ok? Vamos lá então. Quais são os termos integrantes? A gente viu os termos essenciais, sujeito e predicado. Agora os integrantes são os complementos verbais, o complemento nominal e o agente da passiva, certo? Nessa aulinha, nós vamos focar no objeto, nos complementos verbais, que são objeto direto, objeto indireto, certo? Inicialmente, depois vocês vão ver que já devem estar olhando para o quadro, só esses dois e tem esse monte de coisa escrita, porque tem as particularidades de cada um. Vamos lá então. Começando pelo objeto direto, vamos lembrar? Lembra lá dos verbos transitivos. Verbos transitivos podem ter um complemento com preposição, aí eu chamo de objeto indireto. Se o complemento for sem preposição, a conversa é direta, o papo é reto, eu chamo de objeto direto, ok? Então, o objeto direto eu tenho com verbos transitivos diretos, ou seja, que precisam de um complemento sem preposição. Tranquilo? Vamos lá. Olha esse exemplo que o professor colocou aqui para vocês, olha. Bem tranquilinho. Ainda, vamos lembrar que a gente está falando do período simples, certo? O prefeito comprou um ônibus. Primeiro de tudo, o que eu falei? Vamos lá, o prefeito comprou um ônibus. Vamos sempre falando de sintaxe, achar o verbo. Quem comprou um ônibus? O prefeito. Então, daqui para cá, eu tenho o sujeito. Daqui para cá, eu tenho o predicado, ok? Agora, eu vou continuar ainda perguntando para o verbo, porque o verbo é rico de informação. Tanto é que lá na Bíblia diz que no início era o verbo, né? Então, vamos lá. Comprou. Quem compra? Compra algo ou alguma coisa. Comprou o quê? Então, significa que é um verbo transitivo. Comprou um ônibus. Um ônibus completa o sentido do verbo que é transitivo. Aí eu olho assim, professor, tem uma barreira ali, não tem? Não, tem um artigo que se refere a ônibus, mas o verbo comprar não pede preposição. Quem compra, olha a pergunta, quem compra, compra algo, certo? Não tem compra a alguma coisa, compra de alguma coisa, para alguma coisa, ok? Então, não tem. Eu tenho aqui, então, um objeto direto, certo? Tranquilo, né? Fácil pra caramba isso, né? Objeto indireto. E o objeto indireto, a diferença dele? Olha aqui a tal da preposição, mas vamos lá. Vamos achar o verbo. Minha mãe gosta de chocolate. O verbo é gosta. Aliás, não é só a minha mãe, né? Quando a gente fala gosta, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, é um verbo que precisa de complemento, um verbo transitivo, e aí ele necessita. Esse de quem pede, meu amigo, é o quê? É o verbo gostar. É a tal da regência do verbo gostar. Regência verbal aqui. Quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? Então, é indireto, porque tem preposição. E de chocolate completa o sentido do verbo. Tranquilo, né? E eu chamo isso aqui de objeto indireto. Certo? Vamos lá. Aí eu escrevi aqui uma atenção. Pixe, lá vem bomba, né? Tava fácil demais. O problema do português sempre são as exceções. Assim a maioria pensa. Na verdade, não. As exceções estão aí até para ajudar a gente. Ok? Vamos lá. Essa atenção é porque alguns verbos, poucos aliás na língua, vou centrar nesses dois. O queixar-se, queixar-se, que é um verbo pronominal, no caso aqui, e o desculpar-se, que também é pronominal. Então, quando eles forem pronominais, esses dois verbos aqui, eles podem ter dois objetos, e não é um objeto direto e indireto, e sim dois objetos indiretos. Então, vamos lá fazer a perguntinha para o verbo. Queixou-se, quem queixa-se de alguma coisa a alguém. Perceberam? De alguma coisa a alguém. Duas preposições diferentes. O segredo está aí. Então, ele pode ter dois objetos indiretos, mas com
regência diferente, ou seja, com preposições distintas. Vamos lá. Queixou-se a quem? Ao médico. Preposição a mais o artigo o. De forte dores. Então, aqui eu tenho um objeto indireto e aqui eu tenho outro objeto indireto, ok? Então, há casos em que isso é possível sim. Desculpou-se do atraso ao público. Quem se desculpa de alguma coisa a alguém. Desculpou-se de quê? Olha a preposiçãozinha de. Do atraso. A quem? Ao público, certo? Novamente, eu tenho um objeto indireto aqui, mais um objeto indireto aqui. Tranquilo? Não precisa se assustar, né? Vamos lá agora para continuação dos nossos objetos aqui, viu? Direto, indireto, agora vamos lá, direto e indireto. Quando eu tenho aqueles verbos que são transitivos, diretos e indiretos. Isso quer dizer que eles precisam de dois complementos, um preposicionado e o outro sem preposição, ok? Vamos lá. O exemplo que eu coloquei para vocês aqui é com o verbo entregar. Entregaram a declaração ao cartório. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém, certo? Tá ficando fácil isso, né? Um verbo transitivo direto e indireto, certo? Então, ele admite dois complementos. E, diferente esses dois complementos têm classificações diferentes. Entregaram o quê? A declaração. Esse a é preposição? Não, esse a é um artigo que refere-se à declaração. Então, esse aqui é um objeto direto. Ok? Entregaram a declaração a quem? Ao cartório. Ao cartório. Olha a preposiçãozinha a mais o artigo o aqui. Então, eu tenho um objeto indireto aqui. Ok? Tranquilinho? Vamos lá. Outro tipo de objeto, né? Que é o objeto direto preposicionado. Ah, e agora tem a preposição no objeto, então pode isso também? Pode. Então vamos lá. Quando que isso pode acontecer? Quando que vai existir o tal do objeto direto preposicionado? Porque a primeira dica que foi dada, a primeira regra foi o objeto direto sem preposição. E agora aparece a bendita da preposição? Então é justamente eu vou ter que prestar atenção no verbo, porque o segredo está nele. Então, primeira questão que eu vou observar. Se tiver o pronome relativo, quem, com antecedente explícito. Vamos ver o que é isso na prática aqui. Era a mulher a quem ele amava, certo? Qual que é o pronome? Relativo, que está estabelecendo a relação entre a informação aqui e a segunda ali. Aí vocês vão olhar assim, professor, mas nesse exemplo aí eu não tenho mais uma oração do período simples, eu tenho um período composto. E vocês têm razão, porque eu tenho o verbo era, do verbo ser aqui, e o verbo amava, ok? Aqui eu tenho um período composto. E eu teria, se a gente vai estudar um pouquinho mais adiante, seria uma oração subordinada adjetiva, que são as introduzidas pelos pronomes relativos, ok? Só antecipando um pouquinho ali. Então vamos continuar a nossa análise. O quem se refere a qual palavra? Ao verbo, ao a ou à mulher? Logicamente que nós vamos responder a mulher, né, professor? É meio que óbvio essa pergunta, certo? Então, ele se refere à palavra mulher. Se refere à palavra mulher, significa que o antecedente está explícito. E aí, eu vou lá para o verbo, o segundo verbo, que esse aqui é um verbo de ligação. Para ter objeto direto ou indireto, eu tenho que ter um verbo nocional, transitivo, certo? Quem ama, ama alguém ou algo. É um verbo transitivo direto. Viu que ele não pede preposição? Então, não posso falar que ele é indireto porque tem preposição aqui. Então, é um verbo transitivo direto. Ele pede um objeto direto, ok? Preste atenção nisso. Quando eu olho, então, o verbo amava, amava a quem? A mulher.
Só que a regra da gramática do uso do pronome relativo quem diz o seguinte: quando o pronome relativo tiver o antecedente explícito, eu tenho que colocar a preposição antes dele, certo? Então, qual que vai ser o objeto direto aqui? O objeto direto vai ser esse pronome relativo, só que ele vem acompanhado de uma preposição, certo? Então, eu vou chamar ele de objeto direto preposicionado, ok? Porque tem a preposiçãozinha A aqui. Outra situação em que pode acontecer o objeto direto preposicionado é aquela em que o pronome oblíquo é tônico, certo? Pronome oblíquo tônico. Por exemplo, o mim e o ti são exemplos de pronome tônicos, oblíquos tônicos, certo? Vamos para o exemplo que o professor pôs aqui para vocês. Ó. Nunca enganaram a ti. Vamos lembrar, quem engana, engana alguém. Verbo transitivo direto. E esse A? Esse A, ele é uma preposição, mas isso daqui está completando o sentido de um verbo transitivo. Então, se ele está completando o sentido de um verbo transitivo, eu tenho um objeto direto preposicionado. Certo? E aí, professor, poderia de repente vir crase ali? Lógico que não, um pronome oblíquo. Um pronome oblíquo que não admite o a, o artigo, então não vai ter crase ali, certo? Vamos lá. Outra situação, olha, tem umas que é a primeira do pronome relativo quem, a segunda do pronome relativo, oblíquo tônico, e a terceira, para evitar a tal da ambiguidade. Ambiguidade, só para recapitular, ambiguidade é duplo sentido, aquelas expressões ou aquelas frases que eu faço duas leituras no mesmo contexto, certo? Então, para evitar a ambiguidade, eu posso colocar uma preposiçãozinha ali. Por exemplo, nessa frase, ao dono, o cão nunca abandona. Certo? Ao dono, o cão nunca abandona. Qual que é o verbo? Abandona. Quem abandona? Abandona alguém, não é isso? Quem nunca abandona aqui? O cão, certo? Então, o cão é o quê? O sujeito. Ou seria, o cão nunca abandona o dono. Só que se eu escrevo o dono, o cão nunca abandona, eu não sei quem que seria o sujeito e quem que seria o objeto direto. Então, ao dono é o que? O objeto direto preposicionado. Agora, se eu tirar esse azinho aqui, fica o dono, o cão nunca abandona. E aí, eu posso falar que o dono é o sujeito e que ele nunca abandona o cão dele. E o cão se transforma em objeto direto. Agora, quando eu construir essa frase nessa ordem, eu coloco a preposição aqui, eu sei que aqui a expressão dono, o dono é objeto direto. Visto que não existe sujeito preposicionado. Lembra, o sujeito é termo regente, então ele é o que manda nessa relação, certo? Então, ele não vem preposicionado, o termo regido que pode vir com a preposição, ok? Então, aqui, ao dono, objeto direto preposicionado, certo? Tem mais uma situação, vamos para a quarta situação de objeto direto preposicionado. É aquela em que eu utilizo em algumas expressões enfáticas. Vem aqui comigo, ó. Coloquei 4 exemplos para vocês. A costureira pegou do pano. Quem pega, pega alguma coisa. Então, a gente tem aqui verbo transitivo direto. Mas pegou o quê? Eu poderia falar pegou o pano. Mas não, eu tenho a preposição aqui. Quando eu falo pegou do pano, o que quer dizer? Que ela pegou o pano inteiro ou pegou um pedaço? Então, a intenção que quando a gente coloca do pano é dizer que ela pegou um pedaço e não o pano inteiro, certo? Então, tem um objetivo, não é à toa que isso acontece, certo? É a quarta regra do objeto direto preposicionado aqui, certo? Então, objeto direto preposicionado. Comeu do bolo.
Qual seria o complemento do verbo? Quem come, come algo. Come o quê? O bolo. Só que se eu falo o bolo, comeu o bolo inteiro. Se eu falo comeu do bolo, comeu uma parte, um pedaço do bolo, certo? Novamente a preposiçãozinha aqui. Eu tenho então um objeto direto preposicionado. Outro caso de expressão enfática. Aí eu tenho um terceiro exemplo aqui pra gente. Eles amam a Deus. Quem ama, ama alguém. Mas a expressão a Deus, ela é enfática. Lembrando que não vai ter a crase aqui, porque Deus é uma palavra masculina e diante de palavras masculinas não ocorre a fusão, não tem crase, certo? Então aqui a Deus funciona como objeto direto preposicionado novamente. E um quarto exemplo, como beber dessa água suja. Então, qual que é o verbo? Beber. Quem bebe, bebe algo. Bebe o quê? Água. A água suja. Então, dessa água. O que é o dessa? O de mais o pronome demonstrativo essa. Então, é uma preposição. Ok? Se eu tenho uma preposição mais o verbo é um verbo transitivo direto, eu vou ter um objeto direto preposicionado. Certo? Tranquilo, né? E para terminar essa onda de objetos, a gente chega no último tipo de objeto, que é o objeto pleonástico ou enfático, ok? O que quer dizer isso? Que é aquele objeto que vai ser repetitivo, ou seja, ele vai aparecer duas vezes, mas não é a mesma classificação dos dois indiretos aqui, certo? Aqui no pleonástico, a função é mais destacar, dar ênfase ao objeto, certo? Então vamos para o primeiro exemplo que eu pus para vocês aqui. A mim, ninguém me engana. Qual é o verbo? O verbo é engana. Quem engana, engana alguém, ok? Então vamos lá. Verbo transitivo direto. Engana quem? Engana a mim. Ah, professor, então por que tem essa preposição aqui? A mim. Lembra do caso que eu falei para vocês? Se for um pronome oblíquo tônico, admite a preposição, certo? Não vamos esquecer disso. Então, esse a aqui é uma preposição. Aqui eu teria, olha que coisa louca, né? Um objeto direto preposicionado. E aqui eu tenho um objeto, que é o me, que se refere a mim, certo? Repetindo, seria um objeto direto pleonástico, certo? Então, um objeto direto preposicionado e um pleonástico na mesma frase. Português é fantástico, né? E o outro exemplo que eu coloquei para vocês. Esses versos foi o poeta que os escreveu, certo? Qual que é o verbo? Eu tenho foi aqui e eu tenho o verbo escreveu. Quem escreve, escreve alguma coisa, não é isso? Então, escreveu o quê? Esses versos, que é o objeto direto. E aí eu tenho os, escreveu os. O pronome oblíquo, o e a, os e a, sempre funcionam como objetos diretos, certo? Então, os retoma o quê? Esses versos, estabelecendo aquela relação de coesão. Como eu tenho dois objetos, eu vou chamar esse segundo de objeto direto pleonástico ou enfático, certo? Entenderam? Até a próxima!